Meu nome é Felipe Carvalho e sejam todos muito bem-vindos ao Investir é Preciso. Esse vídeo marca uma série de vídeos aqui no canal que eu quero fazer para mostrar para os investidores como que eles podem entender as demonstrações contábeis que as empresas apresentam para a gente. Então eu quero pegar desde aquela pessoa que não entende nada de contabilidade até aquela pessoa que já está um pouco mais acostumada a ler essas demonstrações contábeis e mostrar para elas o que é cada uma e como é que a gente pode extrair realmente as informações mais importantes de cada uma delas. A ideia é fazer vídeos mais curtos e começar sempre de um exemplo mais teórico, que fique um pouco mais fácil da gente entender, até no final do vídeo eu sempre vou abrir, no mínimo, uma demonstração financeira de alguma empresa real para a gente ver na prática como é que realmente funciona. Então a gente começa na teoria e vai logo para a prática. Ah tá, e só assim, caso tu esteja estranhando, tá se perguntando por que eu tô gravando de boné em casa. Assim ó, acompanha os próximos vídeos do canal e eu tenho certeza que eu não vou precisar falar nada, tu mesmo vai saber a resposta. Mas vamos para esse vídeo aqui agora, o conteúdo dele a gente quer falar sobre balanço patrimonial. A primeira coisa que eu quero falar antes de entrar nas demonstrações contábeis tem a ver com a nossa barreira mental ao aprendizado. Então, se tu viu o título desse vídeo e já pensou, ai que troço chato, isso não é pra mim, eu nunca vou entender isso, tu mesmo já botou uma limitação e o teu cérebro, ao ouvir essas frases que tu tá falando, ele vai já criar uma certa resistência a esse tipo de conteúdo, né? Então vai ficar um pouco mais difícil para tu aprender só pelo fato de tu já tá botando essa resistência em ti mesmo. Vou contar para vocês que quando eu estava estudando para concurso, e eu estudei durante alguns anos para concurso, fiz alguns, passei, né, onde eu tô hoje, eu tinha uma regra que eu não podia dizer que aquela matéria era chata, porque afinal aquela matéria estava me ajudando a chegar onde eu queria chegar. E hoje eu, graças a Deus, posso dizer que a arquivologia não foi a melhor coisa de estudar da vida, mas em algum momento foi necessário para chegar onde eu queria estar. Então assim, acalma essa vozinha, para de ficar repetindo essas frases na tua cabeça, porque isso aí não vai te ajudar de forma alguma. Na verdade, só vai dificultar um pouco o aprendizado. Então eu estava lendo um livro e ele falou sobre um estudo que mostra que o nosso cérebro funciona muitas vezes melhor só pelo fato se a gente está com uma atitude mental positiva. E eu acho que tu pode ver isso na tua vida, né? Se a gente fica resistindo às coisas, dizer, que saco, não ajuda em nada e, na verdade, só atrapalha para aquele momento. Mas enfim, não é isso que eu quero falar no vídeo, para dar essa dica para você. Tá, mas então, para quem entender o mínimo de contabilidade? Essa é a linguagem que as empresas falam com a gente. Imagina, tu vai fazer uma prova, talvez uma prova de concurso, quão confiante tu acha que tu iria bem nessa prova se tu não soubesse ler? Provavelmente tu não estaria muito confiante. E é a mesma coisa com as demonstrações contábeis que as empresas, elas estão nos dando ali as principais informações que a gente vai ter para tomar as nossas decisões de investir ou não investir nelas, e se tu não souber interpretar isso, não vai adiantar de nada. Então o objetivo não é tornar ninguém PhD em contabilidade, mas é capacitar vocês a entenderem as informações que as empresas estão passando para vocês. E é como se vocês estivessem aprendendo uma língua nova. No começo é tudo meio muito confuso, tu não entende nada, demora um pouco para avançar, mas com o tempo, com calma, tu vai ganhando esse novo vocabulário, e realmente contabilidade é um festival de palavras novas e muitas vezes tem várias palavras que são sinônimas para dizer a mesma coisa. Então vai com calma, sem desistir, que eu tenho certeza que ao final dessa série de vídeos teu conhecimento vai estar muito mais avançado do que quando tu iniciou. Então tá, vamos entender o que é o conceito de balanço patrimonial. Acho que a frase mais clássica e mais utilizada, porque realmente é mais fácil de entender, ele é como se fosse uma foto dos teus bens, direitos e obrigações. Como assim? Ficou muito abstrato. Então vamos dar um exemplo que fica mais fácil sempre de visualizar. Eu tenho um amigo chamado Max. Oi, Max. E o Max, ele tinha o sonho de abrir uma padaria. E ele concretizou esse sonho. Até se vocês quiserem ver, vai lá no Instagram, o Padeiro Max. Olha, eu tenho certeza que quem é de Porto Alegre não vai se arrepender. Bom, mas enfim, então o Max abriu a padaria. Digamos em 31 de dezembro ele quer saber como é que está o patrimônio da empresa. Então ele começa a anotar tudo. Anota quantos pães tem em estoque, quanto de matéria-prima tem, quanto de contas ele tem a receber dos clientes, porque ele vende por cartão, não só à vista, quanto dinheiro ele tem em caixa, quanto dinheiro ele tem no banco, o maquinário dele, o que ele tem que pagar de aluguel, o que ele tem que pagar de salário, enfim, ele começa a fazer esse inventário, vamos dizer assim, e colocar no papel, e no final, quando ele terminar esse inventário, vai estar a foto da empresa no dia 31 de dezembro de 2020, por exemplo. No dia 1º, essa foto vai mudar. Pode ser que ele tenha pagado salário, que ele tenha recebido dinheiro de clientes que estavam devendo para ele. Então, assim, por isso que a gente diz que o balanço patrimonial, ele retrata uma foto naquele momento.
Então a gente tem que ter isso em mente, né? Que provavelmente as empresas elas devem dar uma arrumada na casa, né, na hora de fazer o balanço patrimonial. Mas a gente, acompanhando isso ao longo do tempo, a gente consegue ter uma noção do que está acontecendo dentro da empresa. Então acho que já ficou um pouco mais claro o que é um balanço patrimonial. Daqui a pouco tu já trabalhou em alguma empresa, tu tem que fazer um inventário. Eu sei que eu já tive que fazer umas vezes, então tu tinha que sair feito louco achando o patrimônio da cadeira, da mesa, para contabilizar e ver exatamente se estava tudo que dizia que estava no papel existia de verdade na realidade. Então isso aí é uma forma, né, esse resultado desse inventário, digamos assim, a grosso modo, vai ser o que vai estar apresentado lá no balanço patrimonial. Quanto de bens, direitos e obrigações a gente tem. Outra coisa para a gente entender a regra geral do balanço patrimonial é que os registros lá, genericamente, eles são chamados de contas. E não é contas necessariamente que tu tem que pagar. Existe, por exemplo, lá no ativo, uma conta chamada estoques, que é quanto tu tem de estoque, obviamente. Então, assim, às vezes, quando a gente se refere a esse nome contas, é um nome genérico para dizer algum registro está lá no balanço patrimonial. Pode estar no ativo, pode estar no passivo ou pode estar no patrimônio líquido. Mas então só fica em mente que a palavra conta, dependendo do contexto, não necessariamente quer dizer alguma conta que tu tem que pagar. Se isso ainda ficou um pouco confuso, calma, respira e vamos adiante. Tu vai ver que conforme tu for vendo mais exemplos e os conceitos forem se juntando, vai ficando mais fácil de entender. Então, de um lado, teus bens e direitos estão os ativos, né? Do outro lado, tem as tuas obrigações ali, ficam nos passivos, por exemplo, salários a pagar, aluguel a pagar, fornecedores a pagar. E também tem ali embaixo, do lado do passivo, também abaixo do passivo, na verdade, o patrimônio líquido. E o patrimônio líquido, grosso modo, é o dinheiro que os sócios botaram para iniciar essa companhia. Só para lembrar, esse dinheiro agora no patrimônio líquido é da empresa, não é mais dos sócios. Claro que em empresas grandes não existe essa confusão patrimonial que muitas vezes existe em negócios pequenos. Então, se a gente observar bem, além dessa classificação ativo, passivo e patrimônio líquido, a gente pode pensar de uma outra maneira. De um lado estão as origens, que podem ser duas. Ou tu tem dinheiro, né, os sócios têm dinheiro e colocam no negócio, ou o dinheiro é de terceiros, então pegam emprestado com alguém e provavelmente vão ter que devolver pagando juros. E do outro lado nós temos as aplicações, ou seja, onde é que esse dinheiro que foi obtido, onde é que ele foi empregado? Está no caixa da empresa, foi usado para comprar máquina, foi usado para comprar matéria-prima, foi usado para, enfim, N coisas que a empresa pode decidir. Então, quando a gente entende que a gente está falando de origens e aplicações, fica mais fácil de entender aquela forma clássica, que ativo é igual a patrimônio líquido mais passivo, ou seja, as aplicações têm que ser iguais às origens. Na contabilidade nada se cria do nada ou desaparece assim. Tudo tem uma explicação de onde é que veio e onde é que foi empregado. Então essa forma, se a gente quiser usar um pouquinho de matemática básica, a gente pode manipular ela e é a mesma forma, só está apresentada de uma forma diferente, que quer dizer que o patrimônio líquido, ou seja, o dinheiro dos sócios, o que é isso? Tem a ver com os ativos, que é os bens e direitos da empresa, menos o que ela tem que pagar. Então, o que sobrar dessa subtração é o patrimônio dos sócios. Então, viu, tu já entendeu a estrutura geral do balanço patrimonial. Tem o ativo, tem o passivo e tem o patrimônio líquido. Eu apenas te chamo a atenção se tu leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, porque nesse livro ele faz um conceito próprio, ele faz uma classificação própria do que é ativo e o que é passivo. Para ele, ativo é tudo que põe dinheiro no teu bolso e passivo é tudo que põe dinheiro fora do teu bolso. Então, no caso, a tua casa, que tu tem, ou tu paga aluguel, ou tu paga financiamento, ou tu paga simplesmente despesas de manutenção da tua casa, segundo essa classificação dele, ficaria no passivo, tá? Então, é um conceito bem interessante tu usar para aplicar nas tuas finanças pessoais, mas só queria esclarecer que, obviamente, esse não é o conceito da contabilidade oficial. Contabilidade oficial, no caso, a casa que a gente tinha falado aqui estaria no ativo, porque seria um bem ou direito da empresa, tá? Então só fica ligado com isso e não se confunde. Não é o balanço. Então tanto o ativo como o passivo, eles são organizados em critério decrescente de liquidez. Felipe, não entendi nada. Calma, então quer dizer, tanto no ativo como no passivo, o que está mais em cima é o que é mais imediato. Vamos lá para o ativo já com um exemplo. Então, na padaria do Max, o que está mais em cima ali do ativo, o que é? É dinheiro, caixa, o que tiver na registradora dele, o que tiver em banco, é isso que é mais fácil de ser convertido em dinheiro, né? Algumas já são propriamente dinheiro. Aí até vai descendo, passando por estoques, né? Que precisa ser vendido para dinheiro ser retornado.
até daqui a pouco lá embaixo tem imobilizado, porque ninguém espera que daqui a pouco um prédio vai ser convertido em dinheiro rapidamente, até porque, no caso de uma padaria, nem é o objetivo principal da empresa fazer compra e venda de imóveis, né? Então, estão em critérios de mais líquido em cima, ou seja, mais imediato, e mais demorado, menos líquido para baixo. Então, se a gente olha para o lado do passivo, que estaria aqui talvez em cima, o salário a pagar. Todo mês a empresa tem que pagar o salário dos seus funcionários. Então, é uma obrigação que tem uma liquidez imediata. Já outras obrigações, daqui a pouco um empréstimo que alguém tem, que vai ser pago em 10 anos, vai estar lá mais embaixo dentro do passivo. E o ativo também recebe uma outra grande classificação, que é ativo circulante e ativo não circulante. E o passivo também recebe uma grande classificação, que é chamado de passivo circulante e passivo não circulante. Então, mas o que é circulante, pelo amor de Deus? O termo circulante geralmente se refere a eventos que vão acontecer até um ano. Então, por exemplo, eu tenho um pão aqui, né, tá no meu estoque, no caso da padaria, eu tenho que vender ele e eu espero que ele venha para mim em forma de dinheiro depois de eu vender dentro de um ano, né? Eu não conheço nenhum pão que dura mais de um ano. Então, assim, ele vai estar lá no ativo circulante, na conta estoques. Já daqui a pouco, o pagamento de um fornecedor que tu conseguiu um prazo gigantesco, tu vai pagar em 2, 3 anos, vai ter uma parte que vai estar lá no passivo circulante, ou até um ano, e o que tiver acima de um ano vai estar lá no passivo não circulante. Então é simplesmente uma grande classificação, uma grande divisão entre o que é mais imediato, o que é mais urgente e o que vai demorar um pouquinho mais para ser exigível. Eu falei que geralmente o prazo circulante é até um ano, porque nós temos uma regra que a gente vê aqui em tela, que mostra que geralmente, na maior parte das empresas, o exercício social ele é de um ano. Existem algumas pequenas exceções. Por exemplo, se o ciclo operacional da empresa, vamos dizer, sei lá, uma empresa agrícola que demora muito para ela plantar, para ela colher, para ela vender, ou seja, para esse dinheiro retornar para a empresa, e esse ciclo operacional ele é maior do que um ano, aí a divisão entre o que é circulante e o que é não circulante vai obedecer o prazo do ciclo operacional daquela empresa. Mas aqui eu estou falando exceções, eu só quero sempre que tem uma exceção eu gosto de falar para vocês porque eu quero ser o mais tecnicamente correto, mas para ti que está começando não precisa ficar preocupado com isso, pode assumir que a circulante se refere a coisas que vão acontecer até um ano e que tu vai estar certo em 99,9% das vezes. Então, voltando para a regra geral, o não circulante fica tudo que vai acontecer depois de um ano. E o ativo circulante ainda tem mais 4 subdivisões, que são ativo realizável a longo prazo, imobilizado, né, aqui vai estar os imóveis das empresas, os investimentos, por exemplo, se a empresa daqui a pouco tem um CDB, né, que está rendendo juros para ela, esse CDB só vai vencer daqui a 5 anos, vai estar lá nos investimentos, no ativo não circulante. E a outra conta é o intangível, que é um pouquinho mais difícil de entender, mas é tudo que não, né, o nome já diz, não tem presença física, é intangível, mas que se espera que a companhia obtenha frutos econômicos por possuir aquilo. Eu não entendi nada desse intangível. Vamos dar um exemplo bem próximo de nós. O mundo inteiro está esperando agora para sair uma vacina, né, dessa pandemia que nos assola. A empresa que lançar essa vacina, ela vai ter o quê? Uma patente, ou seja, ela vai ter direito de receber lucros por aquela fórmula que ela desenvolveu. Então acho que esse é um exemplo bem fácil da gente entender do que a gente esperaria encontrar nessa conta de intangíveis. Claro que tem mais detalhes que podem ser mais aprofundados em outros vídeos, mas agora eu acho que tu já tem um conhecimento mínimo para entender o que é no seu conceito o balanço patrimonial e que tipo de informações a gente pode obter dele. Mas agora eu quero mostrar para vocês na prática, exatamente a gente vai analisar o balanço patrimonial de uma empresa. Mas antes de a gente ir para a prática, já deixa o teu like aqui e compartilha comigo para fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Então, uma pequena contribuição que tu pode dar para ajudar a educação financeira da nossa população se elevar mais rapidamente. Então, dá o like aí e ajuda a compartilhar esse conhecimento. Tá? Voltando. A empresa escolhida para a gente dar uma analisada no balanço patrimonial foi a Renner. Eu acredito que é uma empresa que a maioria de vocês conhece. E a ideia não é analisar toda a empresa para dizer se é uma boa empresa para se investir ou não, mas para a gente apenas ver na prática aqueles conceitos que a gente viu na teoria. E eu quero mostrar 3 formas da gente ver
essas demonstrações contábeis. Uma é acessando o ITR, que é uma demonstração financeira padronizada que a empresa entrega para a CVM, então é o, digamos assim, o documento oficial. Outra é no próprio site RI da empresa, que a gente pode encontrar esse documento também, mas a gente às vezes encontra também planilhas em Excel que a própria empresa disponibiliza e daqui a pouco fica mais fácil se tu quiser manipular algum dado. E o terceiro lugar que a gente pode encontrar é no Status Invest, que é um site muito legal e gratuito que a gente pode usar para analisar as nossas ações. Só lembrando que se tu quiser ter as demonstrações oficiais na íntegra, tem um vídeo aqui que eu vou estar deixando agora onde eu mostrei como que tu pode baixar essas demonstrações. E tem um outro vídeo que eu vou estar deixando aqui agora, que eu mostrei como tu pode baixar essa e as outras demonstrações, a DRE, a demonstração de fluxo de caixa, demonstrações de mutações do patrimônio líquido, de todas as empresas da Bolsa de forma muito fácil. Então eu vou deixar aqui também se tu quiser conferir. Tem dois pontos que eu me confundi, eu acho que toda pessoa que está iniciando para analisar balanços e demonstrações contábeis se confunde e eu quero já esclarecer para vocês. O primeiro é a unidade de medida que a maioria das demonstrações usa e o segundo é a questão de agrupamentos, ou o que é o conjunto e o que é o subconjunto. Deixa eu explicar para vocês. Primeiro vamos falar a questão de unidade. Vocês podem ver aqui no cantinho esquerdo, está falando que a unidade é 1000. Então aqui, se a gente não soubesse disso e fosse analisar esse número, eu ia dizer que o ativo total da Renner, né, é 11 milhões, 11.742.079 reais. Mas a gente tem que ter essa informação que a conta aqui já começa de 1000, então os primeiros 3 dígitos aqui já se referem a 1000. Então, na verdade, aqui ó, são 11 bilhões, né? Mais de 11 bilhões, quase 12 bilhões, que é o ativo total da Renner nesse primeiro trimestre de 2020. Então fiquem bastante atentos, a maioria das demonstrações vem em milhares, então é como está aqui, mas daqui a pouco em algum momento da apresentação pode estar em uma unidade, daqui a pouco vai estar em outra, então fica sempre atento qual é a unidade de medida que está sendo demonstrada naquela tabela, para daqui a pouco tu não ter informações incorretas, ou até daqui a pouco tu está fazendo uma fórmula e tu não está se atentando a isso, tu vai achar resultados bem errados. E a outra coisa é a questão do agrupamento e subgrupos. Vocês estão vendo aqui que tem números aqui, ó, né? O ativo total está número 1, ativo circulante 1.01, né? E assim vai sucessivamente. Então a gente pode ver que tem um tipo de classificação desses números, não estão ali à toa. Vou mostrar aqui uma figura numa planilha que fica mais fácil de entender para vocês. Não. Aqui está o ativo total da Renner em 2019. A gente pode ver aqui, ó, aqui são aquelas contas que a gente estava vendo ali no ITR. Então aqui tem o ativo total e eu pintei o que a gente tem que somar para chegar nele. Também fica aqui evidente no gráfico. Ó. O ativo total ele é a soma do ativo circulante com o ativo não circulante. Então não é para eu sair somando tudo que tem aqui, porque se eu fizer isso eu vou achar um valor maior. E tem uma hierarquia. E vamos olhar lá de novo no ITR, que eu acho que fica mais fácil de ver, porque lá está formatado, tem os pontos, aqui não está formatado. Eu só queria mostrar aqui, que eu acho que na figura fica bem fácil de entender. Ó, o total ele é simplesmente a soma do circulante com o não circulante. É o que está pintado aqui na tabela. Então vamos entender essa classificação uma vez por todas. Então, o 1 aqui é o ativo total. Então tu vê que tudo que tem aqui no balanço patrimonial, no parte do ativo, começa com 1. Né? Então, se eu quiser entender o que tem dentro do ativo total, a gente desce um degrau a mais. Ah, tem o ativo circulante, então 1.01. Então tudo que começa com 1.01 faz parte do ativo circulante. E aí cada vez que desce um pouquinho mais e acrescenta mais dígitos nesse código de contas, eu estou indo mais no detalhe. Então aqui, por exemplo, a conta clientes é 1.01, então faz parte do ativo circulante, 0.03, tem contas a receber. Ah tá, então contas a receber é um nome mais genérico. Mas o que são essas contas a receber? Bom, então ele está detalhando um pouquinho mais abaixo. 1.01.03.01. Ah, essas contas a receber, na verdade, só tem clientes, que né, os clientes da empresa. A empresa prestou o serviço, vendeu uma mercadoria, ela vai receber, não recebeu à vista, então vai dentro dessa conta clientes. Então repara que não é só somar todos os valores que tem aqui para eu achar o valor do ativo, eu tenho que me atentar. O que é o valor realmente daquele grupo de contas e o que eu estou só detalhando aquele valor que eu já falei anteriormente. Então, só para ficar claro, se eu quisesse saber o valor do ativo circulante, eu teria que somar esse valor aqui, mais esse valor aqui,
Aí aqui estava detalhando, somo esse valor aqui, valor de estoques, valor de tributos a recuperar, valor de outros ativos circulantes, e é isso. A gente viu dentro do ITR. E se a gente quisesse ver pela planilha da URI da empresa, RI é relação com investidores. Vou mostrar para vocês aqui, é bem fácil. Renner RI, larga no nosso amigo Google, ele sabe tudo, já está aqui porque eu já tinha entrado. Então aqui eu tenho os documentos CVM, que são aqueles documentos padronizados que eu já falei para vocês. Informações financeiras, aqui tem planilhas e fundamentos, que é uma planilha que a empresa apresenta para a gente. Então aqui eu não vou salvar, porque eu já estou com ele aberto aqui no meu computador, mas é assim que tu poderia obter esse arquivo. Então vamos ver aqui. Esse arquivo aqui da Renner, ele vem em inglês também, né? Porque a Renner é uma companhia, né, que tem visibilidade global. Então aqui a gente pode ver que está aqui, ó, Balance Sheet, que é o balanço patrimonial, Assets, que são os ativos, aqui também tem em português, né? Então facilita os dois. Então aqui estão aquelas contas que a gente já viu, estão aqui, e tem uma análise vertical, ou seja, quanto aquela conta representa sobre o todo do ativo ou do passivo, e também uma análise horizontal, como é que aquela conta se comportou ao longo do tempo, ela foi aumentando, foi diminuindo. Interessante de avaliar também, se tu quiser fazer algum cálculo, os números, eles estão aqui, ficam mais facilitado para tu pegar. E por último, vamos olhar no Status Invest, que é um site muito bacana de a gente consultar. Então, vamos ver aqui, ó. Invest. Aqui. Então, lojas Renner. Tem várias informações que a gente pode pegar aqui no site. Vamos focar mais no balanço patrimonial, que é o que a gente está olhando aqui agora. A gente tem informação em forma de gráfico e em forma de tabela. E lembra que eu falei para vocês que contabilidade é um festival de sinônimos? Mais um aqui para a gente ficar atento. Então, aqui é ativo total, né? E quando a gente fala em passivo, a gente está falando do passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, daqui a pouco, o nome passivo total, tu ia achar que era a mesma coisa, mas não é. Passivo total é passivo, que é passivo circulante mais passivo não circulante, mais patrimônio líquido. A gente pode ver aqui nessa tabela, fica bem mais fácil, ó. Ativo total, esse valor. Passivo total é o mesmo valor. Lembra que a gente falou? Origens tem que ser igual a aplicações. Ativa é igual passivo mais patrimônio líquido. Então aqui, só para chamar a atenção para vocês que passivo total não é a soma do passivo mais o passivo não circulante. É a soma do passivo circulante mais passivo não circulante mais o patrimônio líquido, e é o que está evidenciado aqui. Então só para a gente ficar com isso claro e não ter nenhuma confusão também daqui para frente. Então no gráfico aqui que a gente pode manipular, eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Vou tirar aqui, tirar aqui, tirar aqui. Então a gente pode ver, ó, que tanto os ativos como os passivos da empresa vêm aumentando ao longo do tempo. Só que a gente pode ver que tem uma inclinação essa curva, né? Então o que isso resulta? O patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, vem crescendo ao longo do tempo. Então, através de sucessivos lucros, a empresa, né, mesmo reinvestindo, ela consegue crescer o seu capital próprio, o que é bem interessante. E como é que será que a empresa está se financiando? Ela está pegando mais capital de terceiros ou está se financiando de capital próprio, que a gente já viu que está crescendo ao longo do tempo? Vamos olhar aqui essa tabela do site que nos ajuda bastante. Aqui eu também posso selecionar para fazer aquela análise vertical ou horizontal. No caso aqui eu estou interessado em fazer uma análise vertical. Eu quero mostrar para vocês, ó. Então assim, do passivo total, né, quanto vem do patrimônio líquido e quanto vem do passivo, que seria o capital de terceiros. Quanto vem do capital próprio ou quanto vem do capital de terceiros. A gente pode ver aqui, ó, que o patrimônio líquido consolidado se mantém perto de 40% ao longo do tempo. Então, 40% digamos assim, das operações da empresa são financiadas com capital próprio. Então, a gente já pode ver que existe uma predominância de capital de terceiros, o que não tem nenhum problema, né? A maioria das empresas opera com dívida. Mas só quero chamar a atenção para vocês, se eu for para uma outra companhia do mesmo setor, a Graziotin, que obviamente é muito menor que a Renner, não tem como a gente comparar assim com base em apenas um indicador, mas a Graziotin, ela não tem dívida nenhuma, ela é uma empresa um pouquinho mais familiar, né? E ela gosta de operar sem dívidas. Vamos olhar aqui e fazer essa mesma análise, essa análise vertical aqui. A gente pode ver aqui que essa empresa, ela se financia predominantemente com o seu capital próprio.
mais ou menos 70% das origens são financiadas com o capital próprio da empresa e, na verdade, ela não pega, se a gente vai analisar aqui as demonstrações da própria empresa e ver se ela tem empréstimos e financiamentos, a gente vai descobrir que ela não tem. Então, é uma empresa que tem uma estrutura de capital totalmente diferente e tem uma proposta de crescimento bem diferente da Renner, apesar das duas estarem no mesmo setor. E, obviamente, eu não estou querendo dizer que a Graziotin é melhor do que a Renner. Como eu já falei, são tamanhos distintos da empresa, elas estão no mesmo setor, mas não dá para fazer uma comparação justa olhando apenas para um indicador dessa maneira. Apesar de eu ter uma delas na minha carteira, nenhuma delas é recomendação de investimento. É só um exemplo para a gente ver na prática o que a gente tinha visto na teoria. Nesse vídeo, então, nós vimos a ideia geral do que é o balanço patrimonial e como a gente pode navegar dentro dele. Como eu falei antes, é como aprender uma língua nova. No começo é tudo confuso e tu precisa fazer um grande esforço para dar um pequeno avanço. Vai com calma, vai digerindo aos poucos, que com certeza tu vai estar fluindo nessa linguagem dos negócios em pouco tempo, se tu se dedicar, é claro. Comenta abaixo se tu ainda tem alguma dúvida sobre o balanço patrimonial, ou se agora tu já está entendendo um pouquinho mais de como é que funciona essa demonstração contábil. E eu tenho certeza, se tu acompanhar essa série que eu vou fazer aqui, tu não vai mais poder dizer que tu não sabe nada de contabilidade. Lembra, investir é preciso, abraços e até a próxima.